cortada torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e no seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Amém? Vamos ler em 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. 1 Coríntios 13, 13. Amém? Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos voltar um pouco, pulei Jeremias 31, 17. Isaías, Jeremias 31, 17. Jeremias, capítulo 31, verso 17. Amém? Amém. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Amém? Você percebeu que todos os três versículos falaram sobre esperança? Amém? Todos os três. Um diz que a esperança para a árvore que foi cortada, o outro diz que a esperança para o nosso futuro, e o outro diz que existe a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ainda há esperança. Amém? Se assente, por gentileza. Louvado seja Deus. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje, essa noite, que nós vamos aprender de Deus essa noite. Vamos falar sobre a esperança. Segundo o dicionário, esperança é esperar com fé e paciência por algo, acreditando que alcançará, mesmo não enxergando no momento o resultado. É disposição do espírito que induz a esperar que alguma coisa há de se realizar ou suceder. Então, ter esperança é você acreditar em alguma coisa, mesmo que você não esteja vendo o resultado daquilo que você deseja no seu coração. Infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que estão desiludidas, sem esperança, muitas pessoas estão sem paz, muitas pessoas estão desesperadas, porque elas acham que não há solução, muitas pessoas acham que não há solução para a angústia e para o problema das pessoas, mas hoje o Senhor nosso Deus, Ele vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Foi isso que Lamentações 3:21 diz: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então nós hoje, nossa mente, nosso coração há de ser renovado pela palavra do Senhor, para trazer esperança ao nosso coração, porque tem muita gente que nem acredita mais que Jesus vai voltar. Vê se você dá uma mexida aí para arrumar esse microfone aí para mim. Amém? Temos na cultura brasileira, até existe um ditado popular, um dito popular, que a esperança é a última, mas isso é contrário à palavra de Deus, porque o texto de 1 Coríntios capítulo 13 que nós lemos diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então essa conversa fiada de que a esperança é a última que morre, porque esse dito diz que a esperança um dia ela vai morrer, não é verdade? Fala para o seu irmão: a sua esperança não morre. Amém? Porque o texto está dizendo que agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Então a sua esperança, a minha esperança não pode morrer, ela não pode se acabar, porque, como disse o missionário, é esperar com fé, com paciência por algo, acreditando que aquilo vai acontecer, mesmo eu não enxergando no momento o resultado da minha fé. Então isso é esperança. E o Provérbios 14:32, olha como que essa conversa é fiada. É uma conversa do diabo, que a esperança é a última que morre. Então ela morre, segundo o dito popular. Mas Provérbios 14:32 diz: o justo ainda morrendo tem esperança. Abra aí na sua Bíblia, Provérbios 14:32. Está vendo? É um pouquinho, está muito agudo. Sei lá como é que está.
32. O retorno um pouquinho tá alto. Tá aqui, né? Aí não tá não. Então abaixa o retorno um pouquinho e aumenta aí na frente um pouquinho. Amém. Melhorou? Amém. Vou ter que começar de novo. Vamos lá. Ainda há esperança, né? Vamos ler Provérbios. Você abriu aí Provérbios? Eu não abri aqui na minha Bíblia. Provérbios 14, 32. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui. Salmos, Provérbios, capítulo 14, verso 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Aqui já está diferente dessa tradução minha. Na sua Bíblia tem alguma coisa diferente? Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até na face da morte, encontram refúgio. Então, está dizendo que até quando vem a morte, quando vem a calamidade, nós temos esperança, porque Paulo disse: o viver é Cristo, mas morrer é lucro. Então, com Deus nunca se perde, com Deus nós sempre temos esperança. Por mais que a pessoa tenha morrido, se ela creu no Senhor e acreditou em Jesus enquanto era viva, ela tem esperança da vida eterna. Então a gente pode ver que a esperança ela não morre, ela permanece para sempre. Só que infelizmente tem muitas pessoas sem esperança, desesperançadas, a gente pode dizer assim. E a desesperança, a pessoa que não tem esperança de que alguma coisa vai melhorar, é porque ela não tem Deus, ela não acredita, que é uma característica de uma pessoa que não acredita na palavra de Deus. Porque quem acredita em Deus, é o que nós costumamos dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. Então, se nós nos acostumamos com o que estamos vivendo, nós não estamos acreditando que algo possa melhorar. Eu sempre digo assim: eu tenho que dar glória a Deus por aquilo que eu tenho, mas eu não posso me acostumar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, porque o meu Deus, ele sempre tem algo novo. Ele é um Deus que sempre vai acrescentar alguma coisa à nossa vida. Então é por isso que nós não podemos perder a esperança. E quem acredita em Deus, ele vai se alimentar diariamente da esperança que está fundamentada na palavra de Deus. Então quem tem Deus, quem acredita em Deus, como que ele vai alimentar essa esperança de que alguma coisa há de melhorar? Através da palavra de Deus, que a Bíblia diz, Paulo dizendo, ela é âncora para a nossa alma. Então a palavra de Deus é o que nos dá esperança no dia da angústia, quando vem o problema, quando vem a seca, a calamidade, a crise, a gente volta a nossa esperança para o Senhor, porque nós sabemos, Salmo 46 diz que: aquietai-vos e vocês vão saber que eu sou Deus. 46 verso 1 diz assim, que o nosso Deus, ele é socorro, bem presente no dia da angústia, é esperança. Então nós temos que ter esperança, porque a nossa fé, ela não está fundamentada no governo, ela não está fundamentada na crise que o país passa, ela não está fundamentada naquilo que temos, naquilo que somos. A nossa esperança, ela está fundamentada naquilo que o Senhor diz ao meu respeito. E a Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores dele. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas porque Ele nos constituiu herdeiros e co-herdeiros dele em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Então de vez em quando nós temos que entrar na presença de Deus e dizer: Deus, me dá a minha herança, me dá um milagre, porque eu estou esperando no Senhor. Amém? E nós temos que aprender o seguinte: nunca privar uma pessoa de esperança, porque pode ser a única coisa que essa pessoa tem. Eu sempre digo o seguinte: quando uma pessoa está passando por um problema, por uma dificuldade, uma provação, uma privação, nós nunca podemos matar a fé daquela pessoa. Por quê? Às vezes aquela pessoa, a única coisa que ela tem é a esperança de que alguma coisa vai mudar. Nós podemos ver isso na vida de José. Tentaram destruir a esperança dele, tentaram matar a esperança dele, jogando ele dentro do buraco, vendendo ele por algumas moedas, mas ele tinha a esperança de que algo ia melhorar na vida dele. Olha, o seu irmão, diga: vai melhorar. Amém? Vai melhorar. Aprenda o seguinte, queridos: não tem problema que dura para sempre. Não tem problema que dura para sempre. O problema acaba, então quando ele acaba, você espera logo ver. Mas acaba, não é verdade? É assim a vida. Jesus disse: você vai ter aflição, tenha bom ânimo. Então que nós tenhamos ânimo. Amém? Quando nós temos esperança, o ânimo vem no nosso coração. Então nunca prive uma pessoa da esperança, porque pode ser a única coisa que essa pessoa tem. Amém? Então se você vê alguém desanimado, não
desanime mais essa pessoa, levante essa pessoa, porque tem pessoas que são matadores de sonhos, né? São pessoas que são destruidores de sonhos. Ao invés de ser destruidores gigantes como Davi foi, são destruidores de sonhos. É porque nós corremos o mesmo, fazemos a mesma coisa que Davi fez. Ele contou, que Davi não, que José fez. Ele contou o sonho dele para os irmãos dele. Os irmãos dele jogou ele dentro do buraco. É por isso que nós temos que, boca de siri. Você não pode ficar contando para todo mundo. Tem gente que é besta, tem gente que é bobo, sai contando para todo mundo, né? Tem até o ditado: conta para Deus e todo mundo. Para Deus você pode contar, mas para todo mundo você não conta, não. Porque tem gente que não sonha como a gente sonha. E às vezes a gente espera aquela pessoa que a gente ama. Normalmente a gente espera a palavra de ânimo, de consolo daquele que a gente ama. E normalmente a Bíblia diz que os inimigos são os da própria casa. Na verdade, então nós temos que entender, não privar uma pessoa da esperança, porque pode ser a única coisa que essa pessoa tem. Muitas pessoas perdem a esperança quando elas passam pelo teste do tempo. É um grande causador de perda de esperança, não porque Deus quer causar isso, mas Eclesiastes capítulo 3, há tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Só que tem gente, eu falo isso aqui, todo dia que eu prego eu falo isso aqui. Todos nós estamos muitas vezes no tempo de plantar e já estamos querendo colher. E o tempo de plantar, suor. É onde você trabalha, ora, busca, clama, faz campanha, faz jejum, você lê Bíblia, você faz de tudo e parece que você não sai do lugar. Fala para o seu irmão: sua hora vai chegar. Amém? Só não pode perder a esperança. Muitos perdem a esperança quando passam pelo teste do tempo. Mas Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha para o que espera nele. Deus só trabalha para quem espera nele. Deus não trabalha para quem é precipitado. Deus não trabalha para quem é desesperado. Deus não trabalha para aquela pessoa que vive agoniada. Você já percebeu que quando a gente está preocupado demais, agoniado demais, já ficou agoniado com alguma coisa? Né? Aí você vai, olha a Bíblia, abre a Bíblia lá e Deus fala comigo e sai um capítulo simples. Salmo 23: Senhor meu pastor, nada me faltará. Mais simples do que isso, não tem como. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O Salmo 23, Ele está falando: eu sou seu pastor, nada vai te faltar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está sem esperança, a gente lê a Bíblia, a gente ouve a palavra, a gente recebe a oração, mas parece que não tem jeito, parece que não mudou, porque perdeu a esperança. Então não perca a esperança. Se perder a esperança, você está à beira do precipício. Quem perde a esperança, eu sempre digo, está à beira do suicídio. Porque quem perdeu a esperança, ele não vê que algo pode mudar na vida dele. Ele não espera que algo vá acontecer de novo na vida dele. Então ele para de lutar, a pessoa para de lutar, a pessoa entrega os pontos. Fala para o seu irmão: tem misericórdia. Amém? Não entregue os pontos, querido, não desista. Amém? Deus tem um sonho, Deus tem um projeto para mim e para você. Mas a Bíblia diz: o que persevera até o fim alcança a vitória. É só os que perseveram que vão alcançar a vitória. Amém? Então não perca a esperança por causa do tempo. E aprenda o seguinte: esperar não é desistir. Não confunda desistir com esperar. Às vezes Deus mandou esperar, porque a gente pode receber 3 respostas de Deus, ao meu ver: sim, não, espera. Muitas vezes a gente recebe um não tem jeito. O espera, tem que esperar. O sim, glória a Deus. Mas se eu tenho a palavra de Deus, a resposta é espera, eu tenho que aprender a esperar. Se eu estou esperando, eu não desisti. Fala ao seu irmão: esperar não é desistir. Esperar não é desistir. Amém? Então, há esperança, como diz Jeremias 31:17, há esperança para o teu futuro. Seu futuro tem esperança. Amém. Amém? Sua vida vai mudar porque o Senhor nosso Deus vai fazer o negócio acontecer. Só que muitas vezes, como eu estou falando aqui, de vez em quando a gente passa por tanta situação caótica que a gente parece que não tem mais esperança naquilo. A gente pode ver isso na vida de Jairo, quando ele recebeu a notícia que a filha dele havia falecido, havia morrido.
E muitos disseram, quando Jesus foi até a casa de Jairo, disseram para Jesus assim: não precisa ir lá não, ela já morreu. Quando Jairo foi chamar Jesus, quando Jesus resolve ir até a casa de Jairo com Jesus, quando Jesus vai com Jairo, né? Eu troquei. Lá ele chegando, ele ouve: não precisa mais não, a filha dele já está morta. Mas quando se tem Jesus, quando se tem Deus, o que Jesus diz? Ela não está morta, ela está dormindo. Chegou lá, Jesus orou para ela e ela ressuscitou. E a gente pode ver isso também, essas situações parecem um beco sem saída, com a vida de Marta, né? Quando Lázaro adoeceu, depois de 4 dias Jesus chega. Podemos ver isso também, uma situação parecida, não ter mais esperança. Foi assim com Jó, quando ele perdeu tudo que ele tinha. Perde bens, perde filhos, perde família, perde filhas, perde saúde, perde reputação. Ele só não perdeu a esposa, para ficar barulhando na mente dele, não é? Amaldiçoa o seu Deus e morre, ao invés da mulher, porque a Bíblia diz: a sábia edifica, a tola destrói, né? Essa foi tola, ela já destruiu um pouquinho de esperança que tinha no coração de Jó ali, porque ele perdeu filho, perdeu bem, perdeu riqueza, perdeu reputação, perdeu a saúde, porque a Bíblia diz que ele raspava as suas feridas com um caquinho de telha, né? Estava fedendo, cheio de chaga, e ali a mulher, ao invés de chegar para o esposo e dizer assim: não, nós vamos vencer juntos, eu vou estar do seu lado, ela pega e vira para Jó e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Não teve sabedoria. É por isso que nós temos que aprender, como diz Provérbios 18:21, morte e vida está no poder da língua. Nossa língua tem o poder de matar, sabia disso? Nossa boca tem o poder de matar a pessoa, matar sonho, matar fé. Nossa língua tem o poder de destruir casamento, de destruir família. A língua tem o poder de destruir igreja. Tiago diz: de onde vem a guerra, de onde vem a contenda? Não é do muito deleite, não é do muito prazer, não é do muito falar. E ele compara lá a língua, Tiago capítulo 3, como uma fogo que consome, né? Uma língua pode pôr fogo numa floresta. E ele diz: olha, não convém que seja assim. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição, né? Fala para o seu irmão: guarda a língua. Guarda a língua. Amém? Amém. Sabia que quando Deus chamou Isaías capítulo 6, a primeira coisa que Deus fez foi tocar na língua de Isaías. Pegou uma brasinha lá no altar e colocou na língua de Isaías. Fala para o seu irmão: fala menos. Fala para ele: fala menos, né? Fala menos. Porque Tiago capítulo 3 ele diz assim: o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então a gente tem que ouvir mais e falar menos, porque quando a gente fala muito, a gente fica preso por nossas palavras. Amém? Então Jó, né, a mulher dele pegou e destruiu a vida dele, o restinho que tinha. Vamos lá em 2 Crônicas capítulo 20, de um homem que praticamente não tinha esperança, o rei Josafá. 2 Crônicas capítulo 20. Acharam? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. E então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, aqui o verso, eu gosto muito desse versículo, olha o verso 12, desse mesmo capítulo. Ó nosso Deus, não irás tu julgar-os, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então ele não sabia o que fazer.
eu sempre digo, não faz nada. Normalmente, quando a gente não sabe o que fazer, nós perdemos a esperança, porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente perdeu o controle da situação. Só que muitas vezes, como nós vimos aqui, quando nós perdemos a esperança, muitas pessoas elas pensam em desistir. Josafá, porém, declarou: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele estava com medo, ele estava preocupado, mas ele não deixou o medo roubar a esperança dele, porque ele não sabia o que fazer. Imagina, um exército vem atacar, roubar, destruir tudo que você construiu, e a gente vê que muitas vezes nós somos aprisionados pelo medo, porque o medo ele mantém a pessoa presa, mas a esperança liberta. Então, se você está com medo, pode ter certeza absoluta que você vai ficar prisioneiro. Sabia que tem gente que não vive em prisão, mas a alma dele é aprisionada? Tem preso que está na cadeia, que a alma dele é mais livre do que muitos que conhecem a palavra de Deus. Então, o salmista diz assim: Senhor, liberta a minha alma, para que a minha alma te louve. Então, nossa alma tem que ser liberta, nossa alma tem que ser curada, nossa mente tem que ser restaurada, porque nós temos que aprender que a esperança fez Josafá recordar a fidelidade de Deus, que é a oração que ele fez. Ele começou a orar, do verso 7 ao 12, e ele começou a orar, recordando a fidelidade de Deus. Então, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Amém? Há uma esperança. A árvore pode ser cortada. Você já viu a árvore quando ela é cortada? Você corta um pedaço, um tronco de árvore, mas se você deixar aquela árvore ali, ela vai voltar novamente a germinar. É assim a nossa fé, é assim a nossa esperança. Então, enquanto nós temos que aprender que se você não sabe o que fazer, não perca a esperança. Ouça Deus. Pare, ouça Deus. Você não sabe o que fazer, você entrou essa porta hoje, não sabe o que você vai fazer? Josafá não sabia o que fazer, mas o que ele fez? Ele disse: Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. O que ele diz no Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Então, se você não sabe o que fazer, não inventa moda. Não queira passar o carro na frente do boi e dar uma de Deus, não, porque o negócio vai dar errado. Se não sabe o que fazer, eu já te dou um conselho: é melhor você parar. É melhor você aquietar, fazer sua alma descansar, fazer sua mente descansar, porque se você fizer alguma coisa, ou tomar algum tipo de decisão ou atitude com o coração turbado, a mente é preocupada, dá errado. Eu já fiz assim, deu errado, eu tenho certeza que você fez assim, já deu errado. Não é verdade? Porque nós somos levados muitas vezes, quando não temos alguma coisa acontecendo, a gente logo pensa assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Saul perdeu o reinado dele porque ele pensava assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Quer ver? Vamos lá para você ver? Vamos achar 1 Samuel, se eu não me engano, para trás aqui, não é para frente. 1 Samuel, deixa eu achar aqui. É o capítulo, deixa eu achar aqui, que não estava no script aqui não. Já achei alguns aqui. 1 Samuel 10. Samuel capítulo 10, verso 8. Se você não achou, está aí no data show aí. Amém? Isso aqui foi logo quando Saul foi ungido rei de Israel. Verso 8: vá na minha frente. Isso Samuel, o profeta, dizendo ao rei que logo foi ungido pelo rei Saul: vá na minha frente até Gilgal, depois que eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Olha o verso 9: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. Quantos dias Saul tinha que esperar? 7 dias. A ordem foi clara. Samuel vira para Saul e diz assim: olha, você vai para Gilgal, depois eu vou, mas
você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Porque antigamente era assim, quando um rei ia guerrear, sempre tinha um profeta, e o profeta consultava a Deus para ver se esse rei podia ir guerrear contra um exército inimigo. E era isso que Samuel ia fazer. Mas Deus mudou o coração de Saul. Vamos ver o que aconteceu. Pule para 1 Samuel capítulo 13. Samuel 13, verso 5. Os filisteus reuniam-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias. Quantos foram os dias lá atrás que Deus mandou esperar? 7. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado o prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei. Fala para o seu irmão: para de pensar e obedece. Ou melhor, pense como Deus pensa e obedeça. Amém? Tá bom? Pense como Deus pensa. Agora os filisteus me atacaram em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você, olha o que aconteceu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. É muito sério, porque muitas vezes quando a gente está sem esperança, a gente vê que não está acontecendo como Deus falou, a esperança vai se acabando, o ânimo vai se acabando, aí a gente quer pôr a nossa mãozinha, e quando a gente coloca a nossa mão sempre dá certo. Deus falou para o rei Saul: espera 7 dias, mas ele viu que os inimigos estavam se avolumando, os inimigos estavam crescendo, os inimigos estavam indo atrás dele. O que ele resolveu? Vou fazer o que não é meu papel. Eu vou fazer uma pregação, eu já até tenho o tema. Esse vai servir também. O tema da pregação vai ser esse: não queira ser o que você não é. Porque aqui o sacerdote, o profeta, não era Saul. Saul era o rei. Saul tinha que obedecer o que o profeta ia mandar ele fazer. Mas ele quis fazer o papel do profeta. Tem gente que não é pastor e quer ser pastor. Tem gente que não é cantor e quer ser cantor. Tem gente que não é profeta e quer ser profeta. Tem gente que não sabe pregar e quer ser pregador. Então nós temos que aprender que aqui o texto diz que ele perdeu. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, teria estabelecido o seu reinado para sempre sobre Israel. Perdeu o reinado dele. Ela dançou, Saul. Sua vez passou. Já levantei uma outra pessoa, um outro homem. E entenda uma coisa: na obra de Deus e no reino de Deus não existe ninguém substituível. Não existe. Se eu acho que eu sou pregador, que eu sou cantor, que eu sou tocador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, Paulo disse assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, se eu estou de pé, eu tenho que: Senhor, não me deixa cair. Senhor, não me deixa cair. Então, não existe ninguém substituível. E uma das coisas que havia no coração de Saul era a presunção. Ele achou que ele era
que você fez, meu filho? Você já ouviu isso de alguém? Do pai, da mãe, do patrão, de alguém? Vira para você e fala assim: o que você fez? Por que você fez isso? Quem já ouviu essas? Todo mundo, né? Aí você baixa a cabeça e fala assim. Tem coisa que não tem nem como falar, né? Não tem nem como responder. E aqui ele perdeu o reinado. E Deus levantou uma outra pessoa para estar no lugar dele. Então, cuidado para não perder a bênção. Cuidado para não desfazer o milagre de Deus na sua vida por causa de presunção, por causa de precipitação. Fala para o seu irmão: não seja precipitado. Não seja precipitado. Amém? Aleluia. Precipitação é terrível. Precipitação tira a gente da vontade de Deus. E ela surge porque a gente está sem esperança. Eu sempre digo uma frase: que a murmuração ou reclamação, ela surge porque eu olho aquilo que eu não tenho e esqueço daquilo que eu tenho. É o povo de Israel no deserto. Aqui, Saul começou a falar: mas e aí? O profeta não chega, o exército está desertando, e a gente vê que ele perdeu a vitória. Então, voltando ao rei Josafá aqui: não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Então, se você não sabe o que fazer, coloque a sua esperança em Deus. Ouça Deus, porque Ele vai falar com você, porque a promessa de Deus faz a diferença entre a fé e a presunção. Então, para você alcançar alguma coisa de Deus, você não pode perder a esperança. Não perca a esperança. Deus tem uma promessa para você. Amém. Deus tem uma promessa para você, e você e eu não podemos perder a esperança. Aqui eu separei, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu separei alguns versículos aqui que dizem assim: que quando nós estivermos sem esperança, o que nós temos que fazer? Fazer o que Josafá fez: nos agarrar à promessa de Deus, lembrar a promessa de Deus, porque Josafá, ele orou confiando na promessa de Deus, ele reivindicou aquilo que era a promessa de Deus. Lamentações 3:21 já disse aqui: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Salmo 119, verso 49, 50. Eu gosto muito desse texto. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Hebreus capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus mente? Não. A minha Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele mente desde o princípio, mentiu para Adão e Eva, mas o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, ele não mente. É por isso que o salmista disse: Senhor, lembra da sua palavra dada ao teu servo, na qual eu estou esperando, Senhor. Eu sempre falo aqui que nós temos que renovar nossa mente, nós temos que lembrar do que Deus falou. E Paulo disse: olha, porque necessitais de paciência. Fala para o seu irmão: paciência. Paciência. Não tem como. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, eu tenho que ter paciência. Depois que eu tive paciência, eu faço a vontade de Deus. Eu já contei a história aqui de uma irmã que estava, até contei isso para o meu cunhado hoje. Não foi para ele, não foi ontem que eu fui visitar uma empresa. Eu já contei para vocês a história de uma irmã que estava sem namorar, e eu cheguei nela: e aí, irmã, como é que está? Milagre aí, já está namorando? Está esperando em Deus com paciência? E ela pega e vira para mim e falou: pastor, eu já estou no Salmo 70. O Salmo 70 diz: apressa-te, ó Deus. Não é verdade? Porque o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. E eu cheguei para ela: irmã, você tem que esperar com paciência no Senhor. Ela: pastor, eu já estou no 70, apressa-te, ó Deus. Tem gente que está desse jeito: Deus, apressa o negócio, Deus, apressa o negócio. E Deus está dizendo: ó, você necessita de paciência.
Esperei com paciência no Senhor. Aí ele se inclinou para mim. Aí você fala: ah, pastor, estou esperando tanto tempo. Israel esperou 40 anos, Caleb esperou 25 anos. Ah, pastor, não aguento. Amém? Aguenta? Se os grandes homens e mulheres de Deus aguentaram esperar no Senhor, então se está esperando em Deus, não sai dessa posição não. Porque sair da posição de esperar em Deus vai trazer aflição, vai trazer angústia. Toda pessoa que saiu da posição, dentro da Bíblia, dentro daquilo que Deus falou para ela, ela trouxe consequência para ela. Fala para a pessoa do seu lado: fique na sua posição. Amém? Fica. Tá bom? É isso. Eu já poderia acabar aqui o culto. Fica. Se sair da posição, você perde a bênção, você perde o milagre. Abraão esperou contra a esperança, e a Bíblia diz que a fé dele foi fortificada. Como que a fé dele foi fortificada? Dando glória a Deus. A hora que a fé dele estava desanimando, glória a Deus. A hora que a fé dele não estava vendo esperança, glória a Deus. A hora que ele não estava tendo mais saída, glória a Deus. Vou contar até 3, você vai dizer glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Amém? Sua fé já foi fortificada. Faça disso um hábito para você ver. Glória a Deus, aleluia. Está tudo ruim, glória a Deus, aleluia. Vai te chamar de louco, mas glória a Deus, aleluia. Vai te chamar de doido, mas glória a Deus, aleluia. Todo mundo está contra você, mas glória a Deus, aleluia. Você não tem dinheiro, glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sua fé vai sendo fortificada, sua fé vai sendo reanimada, a sua esperança vai sendo trazida, a sua memória vai sendo renovada. Sabe o que Abacuque orou? Capítulo 3 de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra com o passar dos anos. Com o passar do tempo a gente vai desanimando, vai? Vai? Vai, né? Começa aquele fogo, aquele primeiro amor, aquela vontade de mudar o mundo, de pregar para todo mundo, né? De orar para a família, de ver a família salva, aquele negócio todo. Mas aí vai passando o tempo, a gente pensa assim, porque quando a gente se converte, a gente ora e Deus responde, não é? Você ora, é assim, ó, orou, Deus já falou comigo, Deus já abriu a porta. Você ora, você chora, não é? Mas chega um momento que parece que você não tem lágrima nem uma gotinha mais. Você dobra o joelho, nada de chorar, não é? Você ora, Deus fala assim: espera. Mas no princípio Deus falava assim: vou te abençoar, e abençoava rapidinho. Sabe para quê? Para mostrar no princípio da fé que ele ouve a oração. Só que no decorrer aí vai entrar o processo de tratamento, o processo de quebrantamento, o processo de libertação, o processo de onde vai sarar a alma. Deus me ajuda. Estou te ajudando. Mas você não está fazendo nada, Deus. Estou te ajudando. Não é verdade? Então o nosso Deus, nós temos que aprender a não perder a esperança, se agarrar na promessa de Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembra, Senhor, do que o Senhor falou comigo? Na hora que você for orar, você vai dobrar o seu joelho, você vai orar assim. Você vai orar esse Salmo 119, verso 49, 50. Você vai dizer: Senhor, lembra da palavra que o Senhor me deu, palavra que eu estou esperando, a palavra do Senhor é a minha consolação na aflição, a sua palavra me vivificou, Deus. Então, Deus, lembra, Senhor. Pastor, Deus esquece? Não, mas eu esqueço. Deus esqueceu nem uma vírgula do que Ele falou comigo e com você, mas eu já esqueci, quem sabe? Fala para o seu irmão: você já esqueceu. Já esqueceu, não é? A nossa memória ela é muito vaga, ela esquece, a gente esquece as coisas muito rápido. Eu mesmo, assim, minha mente tem hora que a pessoa pergunta um negócio para mim, eu falo: não sei nem o que eu comi no almoço hoje, você vem me perguntar isso. Então nós temos que aprender a renovar, porque a nossa esperança está nas promessas do Senhor, porque nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele: não faria, ou falaria e não confirmaria.
promessa. Quando nós aceitamos Ele decretou algo a nosso respeito, uma aliança. Ele tem uma aliança comigo e com você, sabia? Ele tem uma aliança. Amém. E como eu sempre digo, a Bíblia diz: nós não sabemos orar, né? Como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós junto ao Pai. O Espírito Santo de Deus está orando por você agora. Glória a Deus. Ele está orando. Aí você fala assim: nossa, o Espírito Santo está orando e eu não estou orando nada. Ou então vai falar assim: então não vou orar não, o Espírito Santo que é Deus está orando para mim. Então tá bom, está de boa, como diz meu menino, né? Se o Espírito Santo de Deus está orando, então eu imagino o Espírito Santo de Deus agora lá, colocando o seu pedido de oração diante de Deus. Mas como eu sempre digo aqui, o Espírito Santo de Deus, eu vejo ele como se fosse um filtro. Porque a gente faz N pedido para Deus, milhões de pedidos para Deus, não é verdade? Quem já teve pedido que não foi respondido? Levantar as duas mãos, não é verdade? Das duas mãos, não era tempo, Deus não era vontade de Deus. Então tem oração que Deus não se dá nem o trabalho de responder. E se Ele não deu o trabalho de responder, se Ele não respondeu durante todos esses anos, te dou um conselho de amigo: muda o jeito de orar, muda o foco da oração. Porque Mateus capítulo 6 não é pelo muito falar, fica repetindo igual a rainha: Deus me dá, igual a filha da sanguessuga, né? Diz que ela tem duas filhas, e o nome das duas é dá e dá. Tem gente que é igual sanguessuga. Fala para o seu irmão: para de ser sanguessuga. Né? Entra na presença de Deus só: Deus me dá meu carro, Deus dá meu namorado, Deus me dá isso. E não adora, não pede perdão, né? Não reconhece que Deus é Deus. Eu sempre dou aqui uma receitinha básica, não é regra não, mas quando você for orar primeiro, você adora. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, Senhor, o Senhor é Deus de misericórdia, Senhor, eu te amo, Senhor, se não fosse o Senhor não seria nada. Depois que você fez isso, Deus me perdoa. Pequei contra o Senhor, falei, olhei, desejei, menti, fiz tudo que não podia fazer, me perdoa. Depois que você adorou, pediu perdão, aí você pode pedir o que você quiser para Deus. Não chegue na presença de Deus de qualquer jeito. Peça perdão, porque Deus é amor, mas também é fogo que consome, né? A gente chega cheio de pecado, imundo, sem esperança e quer colocar ainda Deus na parede. Não, Deus ele continua sendo Senhor. Amém? Para encerrar aqui, eu quero falar de mais um texto, 2 Reis capítulo 6, onde não havia esperança. 2 Reis capítulo 6, verso 24. Para frente aí um pouquinho. 2 Reis 6, 24. O cerco de Samaria. Amém? Amém. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombas 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na ilha ou vinho no tanque de prensar uvas? De prensar uvas. Verso 28. Contudo ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher disse: vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. E ele disse:
Deus lhe castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta, mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda ele falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Este rei tinha perdido a esperança. Olha o Deus trazendo a esperança. Continuação, capítulo 7. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O que é isso, pastor? A cidade de Samaria estava sitiada, cercada, e o texto aqui diz que uma cabeça de jumento, você vê, eles estavam comendo cabeça de jumento, era vendida por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Eles estavam comendo esterco, comendo cabeça de jumento, e ainda por cima eles estavam comendo os seus próprios filhos. Porque aqui conta-se a história, né? Uma mulher chegou para outra e disse assim: ó, vamos fazer um trato. Hoje nós vamos matar o meu filho e vamos comer ele. Como é que chama isso? Comer carne humana? Canibalismo, né? Hoje nós vamos comer o meu filho, só que a outra bendita, na hora de comer o filho da outra, ela se esbaldou, né? Quando chegou a vez de matar o filho dela e dela comer, ela não quis, e ela se voltou para o rei e disse: ó rei, aconteceu isso e isso. E o rei ficou indignado, transferiu a culpa de tudo que estava acontecendo para Eliseu. Fala para o seu irmão assim: não transfira a sua culpa para mim. Amém? 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 A Bíblia diz: o homem queixa-se dos seus próprios pecados. Tem gente que quando está passando problema, ele culpa todo mundo. Ele culpa Deus, ele culpa a igreja. Eu sempre costumo dizer que o pastor ele leva culpa de coisa que nem ele fez. Eu sempre brinco: é culpa do pastor. Aí todo mundo chega quando acontece alguma coisa aqui na igreja: está vendo, pastor? É culpa sua. Normalmente a gente sempre quer culpar alguém, né? Eva culpou Adão, Adão culpou Eva, e os dois culpou a serpente, e assim a humanidade vem transferindo a responsabilidade dos problemas para o outro. E aqui o texto diz que não tinha esperança. O rei, ele disse aqui, eu já encerro: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Ele tinha perdido a esperança. Ele não tinha mais esperança de que alguma coisa ia melhorar. Mas aí veio o profeta de Deus. Nós temos que ser profeta de Deus na vida das pessoas. Quando a gente vê alguém desanimado, triste, abatido, você tem que se levantar na vida dessa pessoa e começar a profetizar e orar por ela. E o profeta disse: olha, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial cujo braço do rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E o término da história aqui: alguns leprosos foram no acampamento inimigo, e Deus promoveu uma confusão, os inimigos foram embora, e eles comeram tudo e se esbaldaram. Então, querido, não duvide, porque o Senhor nosso Deus, quando Ele fala, Ele faz o milagre acontecer. E eu profetizo sobre a nossa vida: a medida de Deus ela é recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Eu profetizo essa medida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como disse Isaías: fica bem a estaca, larga a tenda, porque a bênção que Deus vai trazer para mim e para você vai transbordar tanto para a direita quanto para a esquerda. Acredite, porque nós pregamos o que nós estamos pregando aqui, não é fábula, não é história de carochinha. O que nós pregamos é a verdade de Deus. Se o mundo lá fora não
eles morram sem acreditar. Nós vamos pregar para eles acreditar, mas se eles não quiserem acreditar, nem Deus faz o milagre. Amém? Então acredite, porque pode parecer sem esperança, mas há esperança para a árvore que for cortada. Existe fé, esperança e o amor. O maior destes é o amor. Há uma esperança para o seu futuro. Amém? Fique de pé, por favor. Amém. Louvado seja Deus. Há esperança para o seu futuro. Então nós vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Deus, como diz o versículo aqui, ó, você vai dizer assim para o Senhor: Senhor, quero trazer hoje à memória aquilo que me dá esperança. Senhor, lembra da palavra que o Senhor me deu. Você vai orar e vai dizer: Deus, traz à minha memória o que me dá esperança. A sua palavra é o meu consolo na minha aflição. Amém? Então olhe dessa forma, não perca a esperança, porque o justo, ainda morrendo, ele tem esperança. Essa história de esperança é última que morre é conversa fiada. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós estamos alegres aqui, Senhor, porque sabemos que servimos a um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é fiel para cumprir. Ó Deus, o milagre do Senhor sobre a nossa vida, pois o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para se arrepender. Quando o Senhor fala, o milagre acontece. Quando o Senhor fala, até a água da rocha sai. Quando o Senhor fala, Pai, a Deus, o mar se abre. Ó Deus, a tempestade se aquieta. Ó Deus,
projeto